do Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro e nós vamos retomar o nosso estudo da obra A Gênese, capítulo 14, os fluidos, e hoje retomando aqui do item 18. Na verdade, o finalzinho aqui do item 17, iniciando o item 18. Diz Allan Kardec, no final do item 17, último parágrafo: o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, repetindo, o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E nós vamos fazer uma remissão aqui ao Livro dos Espíritos. Melhor dizendo, nós vamos fazer uma remissão aqui ao livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na terceira parte, é o item 24, em que neste capítulo, nós até já fizemos comentários em outros programas, Leon Denis vai falar sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter e como a gente, condicionando esse nosso pensamento, nós vamos automaticamente modificando o nosso comportamento moral. E aqui no item 24, Leon Denis vai dizer o seguinte para nós: não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, deixar penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. E por que nós estamos fazendo essa remissão? Porque aqui no finalzinho desse item 17, Kardec vai dizer que o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, até aí tudo bem. Ele transmite de espírito a espírito as mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E Leon Denis aqui vai dizer que, da mesma maneira, é necessário viver nossa crença, isto é, deixar penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Kardec e Leon Denis estão falando praticamente a mesma coisa para nós, talvez de uma forma diferente, mas Leon Denis vem trabalhando nesse item do seu capítulo da terceira parte, As Potências da Alma, o pensamento, a reforma, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, justamente através de um trabalho de nós modificarmos a nossa prática e as nossas ações. Entretanto, para que a gente venha modificar as nossas práticas e as nossas ações, é preciso uma vontade, e essa vontade vai se exteriorizar através do nosso pensamento. Porque tudo que nós fazemos, nós necessariamente é consequência da nossa vontade e de um pensamento voltado para aquela ação boa. Então, o Kardec coloca aqui, no item 17 do capítulo 14, os fluidos, que conforme o nosso pensamento seja bom ou mal, ele vai sanear ou viciar os fluidos ambientes.
E nós já verificamos, estudamos também em ambas as obras, tanto em A Gênese como aqui em O Problema do Ser e do Destino, que o pensamento ele vai impregnar o nosso perispírito, ele vai impregnar o ambiente que nós estamos inseridos, ou vai sanear, ou vai viciar o ambiente que nós estamos inseridos, e também vai viciar ou sanear o nosso perispírito, no sentido de que ele vai se impregnar daquilo que nós estamos pensando. Então, nós vemos aqui a correlação das obras, a sintonia das obras, né? Porque ambas elas vão chegar à conclusão que a possibilidade de nós melhorarmos moralmente, das nossas práticas serem modificadas, serem alteradas, ela parte do princípio que essa mudança nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Os fatores externos, eles vão impulsionar e despertar algo que está dentro de nós para que essa mudança ocorra, para que essa mudança se transforme. E normalmente nós queremos que essa mudança venha de fora para dentro, né? Que algo aconteça e que nos modifique, como que num passe de mágica. E isso, na verdade, não acontece. Vai despertar algo dentro de nós para o bem, para a prática moral, a ética, e isso vai ser trabalhado através do nosso pensamento, que vai ser decorrente da nossa vontade. Eu não tenho mais vontade de atos ou de práticas ruins. A minha vontade agora é de fazer algo de bom, é de viver de uma forma melhor, é de ultrapassar e de vencer os meus vícios, as minhas paixões, as minhas dificuldades. E com isso, nascendo essa vontade diferente, que os espíritos nos informam que em algum momento nós vamos despertar para um novo dia, um novo amanhã, para uma modificação da nossa conduta viciada, dos nossos erros. Nós vamos despertar para a vida real, para uma vida mais dentro daquilo que nos convém, do comportamento ético e moral. Então, se nós temos vícios, se nós temos defeitos, se nós temos dificuldades, em algum momento da nossa vida vai despertar essa necessidade de vencer esses vícios, de vencer essas barreiras comportamentais difíceis. Então, Kardec e Leon Denis vem colocando isso aqui para nós. Kardec ele diz que nós vamos influenciar no nosso ambiente fluídico que está ao redor de nós e também sobre o nosso perispírito. E Leon Denis, quando fala nas potências da alma do pensamento, também vai falar sobre essa questão. E é importante a gente entender, aqui em O Livro dos Espíritos, que nós estamos falando tanto de perispírito, né? Porque aqui logo no item 18, Kardec ele inicia dizendo que como o perispírito dos encarnados é de uma natureza idêntica a dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja que se embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito se confunde com eles. Então, da mesma maneira que nós influenciamos o ambiente em que nós estamos, nós também vamos ser influenciados pelos fluidos que estão nesse ambiente. É uma via assim de mão dupla, né? Numa ação bilateral. O espírito que ele é evoluído, que ele já venceu certas barreiras, ele pode transitar por qualquer ambiente, dependendo da sua evolução, do seu grau de evolução moral, intelectual. Ele vai transitar pelos ambientes mais insalubres e ele não vai se ressentir e nem se impregnar daquele local. Não vai esse detalhe de esponja, essa analogia de esponja que Kardec traz aqui, nesse caso, para esse espírito já evoluído, ele não vai se ressentir, se impregnar.
Ele vai agir naturalmente de acordo com a sua evolução. Ele não vai se deixar mais influenciar por esses fluidos ambientes deletérios. Da mesma forma como nós, encarnados, muitas vezes vamos em algum lugar que por algum motivo nós não temos afinidade com aquele local. Um local às vezes muito difícil, às vezes um local com certas dificuldades, com certas práticas que nós não temos mais interesse em fazer, ou aquele ambiente que de alguma maneira nos incomoda. Então nós, de alguma maneira, o que vai acontecer? Se a gente permanecer ali muito tempo, porque nós ou não estamos ali a serviço, ou não estamos ali a trabalho, enfim, estamos ali para uma diversão, por alguma coisa assim, independente do ambiente que seja, mas um ambiente insalubre, um ambiente com práticas morais e éticas não tão assim condizentes com a educação, com a boa moral, com os bons costumes. Então, de alguma maneira, nós vamos ali por algum motivo, e se nós estivermos ainda vibrando naquelas relações, se a gente não estivesse comprazendo ali naquelas práticas, a gente vai se misturar com aqueles fluidos, a gente vai interagir automaticamente e vai sair ainda mais impregnado, que vai ter esse efeito esponja que Kardec coloca aqui para nós. Em contrapartida, se nós já não estamos mais sentindo prazer naquela prática ou naquela vivência ali, a gente vai sentir um freio, a gente vai sentir ali é como se fosse um choque, né? Vai chegar em algum determinado momento que a gente vai se sentir mal de estar ali presente naquele ambiente. A gente vai começar a se sentir mal, não se sentir bem, preciso sair daqui e saio. Porque quando eu começo a me impregnar daquele ambiente, através do meu perispírito, dos fluidos daquele ambiente, eu automaticamente crio uma rejeição, porque é um tipo de fluido, de local, de ambiente que eu não me sinto mais à vontade em estar. Então a gente meio que cria uma barreira. Isso é psicológico, obviamente, e tem a ver com essa troca de fluidos, né? Não vou me sentir bem ali, então eu vou me afastar daquele local. Então o que Kardec coloca aqui para nós é que nós vamos ali meio que se embebedar nessa assimilação desses fluidos. Meus amigos ouvintes, eu sou André Monteiro, nós estamos estudando aqui o capítulo 14 da obra A Gênese, os fluidos. Então, continua Kardec aqui no item 18. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo experimenta uma sensação salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e intensos, os maus eflúvios podem ocasionar desordens físicas, não sendo outra a causa de certas enfermidades. Amigos ouvintes, internautas, Kardec coloca aqui para nós mais uma vez essa importância, porque os fluidos, como eles são intangíveis aos nossos sentidos e aos nossos olhos, nós não imaginamos, não temos a exata noção de como funciona a nossa interação com ele. E esse nosso estudo aqui, do capítulo 14, da obra Gênese, do programa Luz na Penumbra, ele vai nos dar essa noção para que a gente saiba se relacionar de uma forma adequada com os nossos fluidos, evitar locais e situações insalubres, bem como evitar também que o nosso pensamento possa impregnar o nosso perispírito, que é de matéria fluídica, e também o ambiente que nós estamos inseridos. Então eu estou interagindo, em constante interação com os fluidos através do meu pensamento. Se o meu pensamento é bom, se a minha prática é boa, eu vou me alimentar
desses bons fluidos espirituais. Se eu estou frequentando locais agradáveis, locais que sejam de uma possibilidade, de um ambiente saudável, eu vou me alimentar desses bons fluidos e isso vai se transformar em energia e em saúde para mim. Mas da mesma forma que eu experimento essa impressão salutar, se são maus os pensamentos e também esses ambientes que eu estou frequentando, esses eflúvios, essa assimilação, ela pode ocasionar desordens físicas, não sendo outras causas de enfermidade. Então, são aquelas doenças, muitas vezes, que nós chamamos psicossomáticas, doenças que têm relação muito mais com a nossa condição espiritual, muito mais através da assimilação fluídica, através dos nossos pensamentos e dos ambientes que nós estamos frequentando. Então nós estamos assimilando ali aquelas correntes e, se elas realmente não forem correntes, energias salutares, causam uma dificuldade muito grande para nós. É importante a gente entender isso, e até aqui, em O Livro dos Médiuns, a gente tem bastante informação aqui para trocar com vocês. Nós estamos estudando também o livro aqui, A Potência das Potências da Alma, de Leon Denis. Temos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns também. Porque aqui em O Livro dos Médiuns, e essa coordenação, essa relação é tão interessante, tão assim, é um estudo realmente que a gente começa a descortinar uma série de situações que podem ser positivas para nós. Então, por exemplo, aqui em O Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 4, em que ele vai tratar da teoria das manifestações físicas, Kardec também faz uma série de indagações sobre como os espíritos e os médiuns podem, e os fluidos também, podem ocasionar essas manifestações físicas. Então, por exemplo, Kardec ele vai fazendo uma série de questionamentos. Então, aqui no item 24, ele pergunta, ele coloca para os espíritos, né? Olha, vocês estão dizendo que tudo é feito pelo pensamento, porque os espíritos vêm colocando essa questão para Allan Kardec, que para essa manifestação física, via de regra, e ele se baseava aqui no estudo das mesas girantes, ele queria saber, mas como é que funciona isso? Como é que o espírito pode fazer essa movimentação dessas mesas girantes? E os espíritos vão explicar que isso se dá através de um espírito desencarnado, de um médium encarnado e dos fluidos. Então esse médium vai doar uma certa energia para que isso aconteça, né? E aí a necessidade do homem encarnado vai precisar do fluido espiritual e também do fluido e também do pensamento e da vontade desse espírito, né? Como ele diz aqui, qual é o papel do médium neste fenômeno? Eu já disse, o fluido apropriado do médium combina-se com o fluido universal. Então o médium vai doar. Nós estamos ali doando o fluido através do nosso perispírito, ali nós vamos fazer essa doação desse fluido, no nosso corpo físico também, nós vamos doar esse fluido. Vai haver essa combinação, né, com o fluido universal acumulado pelo espírito, o espírito desencarnado que faz essa movimentação, e aí é necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado, do médium, e do fluido universal, espiritual, para dar vida a essa manifestação física,
pela vontade, pelo pensamento desse espírito desencarnado combinado com a do espírito encarnado. Então, esse fenômeno ele vai se dar desta maneira. E aí, na questão 24, Kardec diz o seguinte, né? Ele coloca: dizeis, nas palavras de Kardec, que o espírito não se serve de suas mãos. O espírito, quando faz essa movimentação, ele não se utiliza das mãos para manipular aqueles fluidos, aquela energia, para que aquele fenômeno aconteça. Então, mas aí Kardec ele faz uma pergunta: mas eu já teve umas reuniões em que eu vi claramente o espírito tocando um piano. Como é que isso se dá? Não pode dizer que ele está ali utilizando as mãos para trocar o piano? Não é isso, os dedos, que está acontecendo? E será que não é isso efetivamente que acontece nesses casos? Ou seja, eu estou vendo um espírito materializado, ele se utilizou do fluido do médium, animalizado, se utilizou do fluido cósmico universal e se materializou ali, está tocando piano. Então, será que ele está utilizando as mãos para fazer aquilo? E aí os benfeitores vão responder, porque vocês estão me dizendo que tudo é pela força do pensamento, pela vontade e pelo pensamento. Como é que isso se dá? Né? Porque eles colocam antes disso: a ação da vontade é sempre indispensável para o papel da vontade do médium. Ele diz que a vontade do médium aumenta a força, mas nem sempre é necessária, visto que o movimento pode efetuar-se contra e apesar desta vontade. E aí está uma prova de que há uma causa independente do médium, que é a causa espiritual. Ele pode até agir sem a presença do médium, pode agir a revelia do médium, quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares do espírito de forma inconsciente, ou seja, nem pela vontade. Daí que ele fala que a vontade do médium pode ser colocada, pode ser deixada de lado. Então, Kardec, voltando aqui, faz essa pergunta: olha, tem um médium consciente ou inconsciente animalizado que doa esse fluido, tem o fluido espiritual e tem o espírito desencarnado que movimenta isso também. Mas como é que eu vi já um espírito? E você está me dizendo que tudo isso é pela força do pensamento e consequência da vontade do espírito desencarnado fazer aquilo. Mas como é que eu já vi, em uma experiência, um espírito ali dedilhando no piano, tocando com os seus dedos no piano? Então isso, ele usou a força física realmente para acontecer? E aí os espíritos vão responder que não, porque tudo que a gente compreende na natureza física não necessariamente é o que está acontecendo no mundo espiritual, porque naquele caso ali a gente só tem uma visão incompleta, uma ideia incompleta, e constitui um equívoco querer sempre assimilar os procedimentos no mundo espiritual com os procedimentos no mundo material. Então ele diz: quando o espírito coloca os dedos sobre as teclas, ele realmente os coloca e até as movimenta. Porém, não é através da força muscular que ele pressiona a tecla. Ele anima a tecla como anima a mesa. E a tecla, que obedece à sua vontade, move-se e toca a corda do piano. Então, na verdade, ali ele não está movimentando aquela tecla com os dedos, e sim com o pensamento. E os espíritos dizem ainda: já não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, animando-a com uma vida factícia? E aí ele diz, né, quando o espírito coloca os dedos sobre as teclas, ele realmente os coloca e até as movimenta. Porém, não é através dessa força muscular, e sim da força do seu pensamento, porque acreditam que realmente o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e todavia isso se dá pela vontade deles. O mesmo acontece quando exprimem por palavras. Então, e tem mais informações aqui interessantes, nós vamos voltar a tocar.
A gente está chegando à conclusão que esse trabalho, essa força do pensamento e da nossa vontade tem uma relevância muito mais importante do que nós podemos imaginar. Sempre bom a gente ter essa possibilidade de condicionar esse pensamento, de fazer tudo isso de uma forma consciente. A gente pode interagir com bons ou maus fluidos de forma consciente ou inconsciente, consciente ou inconsciente, de acordo com o nosso pensamento. Então é importante que a gente faça aí essa análise. Amigos ouvintes, internautas, nós chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Amigos ouvintes e internautas e amigas ouvintes e internautas, continuamos o nosso estudo desta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já estamos na segunda parte, estamos estudando o primeiro capítulo que o nosso querido codificador Allan Kardec intitulou O Passamento. Nós já comentamos aqui juntos o papel importantíssimo, definitivo, que a certeza da vida futura desempenha na forma como nós desencarnamos, como despertamos no plano espiritual e como passamos a viver, continuar a viver no plano espiritual. No entanto, esta certeza da vida futura não exclui apreensões a respeito de como se dá efetivamente cada momento dessa transição de um para o outro plano da vida. Muitas pessoas até dizem que não temem a morte, mas exatamente tem preocupação com esse momento exato dessa transição, que na verdade é absolutamente individual, pessoal, intransferível, portanto muito particular. E na verdade o certo é que há um desprendimento, evidentemente, há uma separação da alma do corpo. Mas que leis regem essa separação, esse desprendimento, e quem é que pode descrever ou pôde descrever isso até o advento da doutrina espírita, que nos ensina, nos dá conhecimento de todos os momentos, de todas as influências que tem antes, durante e depois desse momento de transição. Portanto, que leis regem a relação do espírito com a matéria, e só a doutrina espírita conseguiu estabelecer, ensinar todas essas questões. Porque para a religião há leis que regem o espírito, para a ciência há leis que regem a matéria, e o espiritismo engloba essas duas vertentes, acolhe, portanto, ambas as vertentes e ensina como se opera exatamente essa transição, explicando isso com base nas leis que regem tanto o espírito quanto a matéria. E, além do mais, descreve o fenômeno através do depoimento dos que viveram esse fenômeno ou esse processo
E nós temos livros, temos depoimentos, inclusive estamos iniciando a segunda parte desta obra, numa segunda parte em que nós vamos estudar exatamente esse fenômeno e os depoimentos dos que viveram esse processo, esse fenômeno. Porque só o Espiritismo conhece o laço fluídico que une a alma ao corpo e o papel do perispírito que continua a acompanhar o espírito após a chamada morte só do corpo físico. Portanto, o perispírito não se separa nem antes nem depois da morte do corpo físico, não se separa do espírito. E esse desequilíbrio em relação à matéria repercute no espírito e no perispírito. Essa desagregação pode desequilibrar, mas nem sempre, dependendo do nível evolutivo em que esteja o desencarnante. E assim porque nós sabemos que é a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que sofre. Então, esta separação não é necessariamente dolorosa. E a separação, naturalmente, com a separação há um desprendimento, porque ficam rotos, laços fracos, os laços que o retenham o espírito ao corpo. Essa separação, no entanto, não é instantânea, ela é gradual. E o espírito, então, pode deixar o corpo ainda em vida orgânica, como acontece, por exemplo, durante o momento da agonia. E quando a alma percebe que esse momento está se aproximando verdadeiramente, ela se esforça. Aí existem duas reações. A alma se esforça por desfazer os laços que a unem ao corpo, mas também há casos em que a alma, não querendo desprender-se por apego, por medo, ela fica lutando contra isso que é inevitável, porque é uma lei da natureza, segundo a lei de Deus, a vontade de Deus. Então, essa simultaneidade da cessação e da separação, cessação da vida física no corpo e a separação do espírito do corpo físico, pode ser simultâneo, mas nós estamos vendo e vamos ao longo dos nossos estudos verificando, particularmente nos depoimentos que temos aqui na segunda parte, nós vamos verificando que há muitas sutilezas nesse processo, porque a desencarnação tem leis, tem princípios gerais que acontecem para todo mundo. Mas cada desencarnação é rigorosamente particular. Nós já vimos que ela é particular, pessoal, intransferível, solitário, porque só o espírito vai passar por isso, portanto não é transferível a ninguém mais e assim por diante. Agora, e a sensação que tem o espírito quando se sente na vida espiritual? Nós vimos que há essas sensações. Kardec, nosso querido codificador, estuda isso na pergunta 257 no Livro dos Espíritos, e os espíritos orientadores da humanidade nos esclarecem que o espírito, sim, tem sensações. Ele se fez mal, se praticou o mal, pelo desejo de fazer o mal, ele sente vergonha. Mas se ele foi justo, de acordo com a lei de Deus, se levou uma vida correta, se fez as opções corretas, o espírito sente um alívio, o alívio de um peso, e não teme, então, o olhar de ninguém no plano espiritual. Há sempre uma questão que as pessoas nos perguntam, e porque é uma pergunta natural, é se, com a morte física, se o espírito que desencarnou vai encontrar os conhecidos, os familiares, os conhecidos que ele teve na Terra,
e que desencarnaram antes? A resposta é sim, mas há uma condição. Se existe real afeição recíproca entre esses conhecidos e o espírito que desencarnou, porque nesse caso, quando há essa afeição recíproca, os conhecidos ajudam o espírito desencarnante a se libertar das injunções, das circunstâncias em que ele está ali vivendo recém-desencarnado. A outra questão é se a alma tem consciência de si mesma logo depois de deixar o corpo. A resposta é não. Há um estado natural estado de perturbação. Só em casos raríssimos de espíritos muito evoluídos que se livram do corpo efetivamente, como nós tiramos uma roupa, e seguem trabalhando. Esse estado de perturbação tem uma duração. É capaz de você estar querendo saber sobre isso. Mas a duração também depende do nível evolutivo, da evolução de cada espírito. Portanto, esse período de perturbação é mais rápido, porque quanto mais elevado o espírito, menor o tempo desse estado de perturbação que é natural. Mas conhecer o espiritismo influencia o tempo, a duração desse momento, porque está diretamente ligado ao nível de evolução do espírito. E qual é a maior influência sobre essa duração? Consenso geral, está na base do Evangelho, está na base do Espiritismo, é a prática do bem. Porque isso infunde na criatura a sensação, a certeza e um novo estado da alma, que é o da consciência pura. Nós estudamos isso e temos exemplos disto em André Luiz, em Nosso Lar. Temos o caso do grande apóstolo dos gentios, Paulo, e temos a rigor, não só Nosso Lar, mas toda a obra de nosso querido mentor André Luiz, que está corroborando tudo que está no Evangelho, evidentemente, tudo que está na codificação do nosso querido Allan Kardec. Então, neste particular, nós vemos que há uma questão de filosofia quanto à morte e o renascimento no plano espiritual. Portanto, a morte não existe. Kardec fez esta pergunta, naturalmente, e nos disse, no item 3 da segunda parte do primeiro capítulo desta obra, ele nos fala sobre a insensibilidade da matéria inerte sendo um fato, mas que a alma, como dissemos ainda há pouco, é a alma que sente. É a alma que sente dor, que sente prazer, que sente alegria. E, portanto, a desagregação da matéria tem uma repercussão no espírito, na alma, e por isso, por causa do nível evolutivo, ele pode ter uma impressão mais ou menos dolorosa. Porque, diz Kardec aqui no item 3, é a alma e não o corpo quem sofre. Porque o corpo não é mais que um instrumento da dor. Então, após a morte, o que acontece? Nós estamos comentando isso. A separação se dá de acordo com o nível evolutivo. E, portanto, o perispírito continua como um envoltório da alma e não se separa dela, nem durante a vida, nem durante a transição para o mundo espiritual, nem após o despertamento e a continuidade da vida no plano espiritual. Nós estamos estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra, e nós estamos juntos aqui, Nádia do Couto Vale e você, estudando esta obra.
Então, neste caso, nós vemos que há uma questão muito nítida a respeito dos fluidos. Como é que se dá isso? Porque o nascimento é como que uma morte para a alma, diz-nos Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o nosso querido Leon Denis nos fala exatamente sobre esta circunstância, porque na realidade as palavras sono e morte são impróprias. E quando nós adormecemos para a vida terrestre, acordamos para a vida do espírito. Produz-se o mesmo fenômeno na morte. A diferença está só na duração. É o que nos lembra aqui, sempre muito apropriadamente, o nosso querido mentor Leon Denis. E ele ainda nos fala sobre a situação do espírito depois da morte como uma consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, por apego à matéria, materialismo, seja para os bens da inteligência e do pensamento. Se as propensões sensuais dominam, o ser forçosamente se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. E então, efetivamente, se houver uma outra possibilidade, e há, isso acontece com os espíritos inferiores. Mas se o espírito alimenta pensamentos belos e puros, então ele se eleva a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Livre, então, do fardo material que oprimia o espírito, naturalmente, a alma acha-se, então, envolvida na rede dos pensamentos e das imagens. Sensações, paixões, emoções, tudo pela alma gerada no decurso das suas vidas terrestres, dissemos no plural mesmo. Terá de familiarizar-se então com sua nova situação, entrar no conhecimento do seu estado, do seu novo estado, antes de ser levada para o meio cósmico adequado ao seu grau de luz e densidade. Nós já comentamos aqui que os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos. O véu material rasga-se ao impulso dos seus pensamentos. Abrem-se então perspectivas imensas. Eles compreendem logo, ou quase logo, a nova situação em que se encontram e com facilidade se adaptam a essa nova situação, e seu corpo espiritual, que, como diz-nos o nosso querido Leon Denis, é um instrumento volitivo, portanto, é por conta da vontade que o espírito vai atuando, como o organismo da alma, de que ela nunca se separa, é obra de todo o seu passado, porque pessoalmente construiu e teceu com a sua atividade. Então, esses espíritos de consciência pura flutuam algum tempo na atmosfera e depois, segundo o seu estado de sutileza, de leveza, esses espíritos podem, então, sentirem-se naturalmente elevados para as associações similares com grupos ou agrupamentos de espíritos da mesma ordem, do mesmo nível evolutivo em que eles estejam, e aí pode ser o caso de passarem a estar com espíritos luminosos ou então velados, que rodeiam o recém-chegado ao plano espiritual com solicitude para iniciarem esse recém-chegado nas condições de seu novo modo de existência. Em compensação, os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material. Julgam que ainda vivem fisicamente e continuam, às vezes, durante anos, o simulacro das suas ocupações habituais. Nós conversamos à mesa mediúnica com os nossos irmãos desencarnados e muitas vezes eles estão desencarnados
passados séculos, e particularmente já conversei com 2 espíritos que estavam parados, cristalizados no tempo mesmo da sua vivência anterior, há mais de 1 milênio. Portanto, é o grande tempo no templo da consciência do espírito, que é forjado pela construção que o próprio espírito faz de seus pensamentos, sentimentos, emoções, inclinações, tendências que caracterizam o espírito e que determinam a forma como ele vai continuar a sua vida. Portanto, para os materialistas, o fenômeno da morte continua a ser incompreensível, mas a doutrina espírita faz que tudo isso se torne absolutamente lógico, compreensível para todos nós. Isso por falta de conhecimentos prévios, não só daqueles que ficam, mas também desses que partem para o plano espiritual antes de nós, ou que já partiram antes de nós. E é bom lembrarmos que nós todos já partimos, já vivemos esse momento de desprendimento, de passamento, de desencarnação, várias vezes ao longo do tempo na nossa trajetória evolutiva. Muitas vezes o próprio espírito, isso está atestado à mesa mediúnica, nós vemos que o próprio espírito confunde o corpo fluídico, o corpo perispiritual, com o corpo físico que ele tinha, porque é uma espécie de dublê do ponto de vista da forma e da aparência, o perispírito relativamente ao corpo físico que ficou deixado na Terra. E esses espíritos conservam ainda as ilusões que tinham na vida terrestre, os gostos, as necessidades imaginárias, como que os prendem à Terra. Mas depois, devagarinho, com o auxílio de espíritos benfazejos, a consciência desses espíritos vai despertando. Muitas vezes isso acontece durante a nossa conversa à mesa mediúnica. Então a inteligência do espírito vai se abrindo a essa compreensão mais ampla acerca do seu novo estado. E desde que procurem elevar-se, a sua densidade vai fazer com que eles recaiam imediatamente na Terra, se continuarem entretendo, mantendo as mesmas inclinações que tinham na Terra. As atrações no planeta e as correntes fluídicas do espaço podem reconduzir os espíritos violentamente para as nossas regiões, as regiões do plano físico, como diz nosso querido Leon Denis, como folhas secas varridas pelo vendaval. E é sobre essas questões que nós estamos, então, situando este grande momento, um momento grave, para o qual todos nós devemos nos preparar e sobre o qual nós todos devemos nos informar. Quem informa as minudências, nos mínimos detalhes, esse momento é a doutrina espírita. Reafirma a misericórdia do Pai, que está no Evangelho, e descreve muito didaticamente, caridosamente, descreve essa situação que é inevitável para todas as criaturas que estão encarnadas, como nós todos, por exemplo. E o nosso perispírito, o perispírito que está atuando entre nós espíritos imortais e o corpo físico, que é mortal, há esse corpo perispiritual, que é uma substância vaporosa, que é constituído pelo fluido
com o fluido do planeta e que guarda, como dissemos anteriormente, a aparência da encarnação recém-finda e que guarda, como uma espécie de cofre, o registro de todos os nossos atos e pensamentos e palavras que nós praticamos. O nosso querido Allan Kardec trata dessa questão do perispírito em O Livro dos Espíritos, essa substância vaporosa que está estudada nas perguntas 93 a 95 de O Livro dos Espíritos. Estamos, portanto, cuidadosamente tecendo o nosso momento de despedida do plano material com toda a consciência e com todo o nosso esforço para conseguirmos fazer a transição de uma forma que não haja dor, que não seja, portanto, assustadora, mas que seja calma e leve. Para isso, contamos não só com Jesus, com Maria, com nossos anjos da guarda, mas certamente também com todos os nossos amigos espirituais. A todos esses corações que nos envolvem, nos protegem, nos orientam, nos guiam, a nossa gratidão perene daqui pelas eternidades afora. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.